Meninos, olá meninas, vamos dar início a mais uma aula aqui entrando, no tema de jogos digitais, trabalhando sobre o avanço da tecnologia, algo que nós já pincelamos, digamos assim, dentro da sala de aula no início do ano, mas que nós vamos aprofundar, ter um conhecimento mais profundo e maior sobre este tema. Algo que vocês têm na palma da mão, Vocês estão sempre aí ligados nos jogos eletrônicos. O que são jogos digitais? Só essa palavra já se refere a um termo geral, um termo genérico, que vai se referir a jogos eletrônicos. Então, quando se fala jogo eletrônico ou jogo digital, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença, não. São esses desenhados para serem jogados no computador, no console, que a gente vai ver o que é depois, ou no dispositivo tecnológico, certo? Então, basicamente, esse é o significado de jogos digitais ou eletrônicos. É um jogo onde existe interação entre o humano, aquele que joga, e entre o computador, recorrendo ao uso da tecnologia. Quando a gente está ali no jogo de celular, nós estamos interagindo, querendo ou não, com o nosso celular, com o sistema dele, com o sistema do jogo. Seja no computador, seja no videogame, o que for. Sempre vai estar interagindo o sistema dele conosco. Os jogos digitais existentes, podem ser analisados tendo em conta os seguintes critérios. Então, aqui nós temos características, nós temos pontos que nós podemos ver dentro dos jogos digitais. O que é que a gente sempre vai ver, sempre vai encontrar dentro de um jogo digital? Quais são os critérios? Ele vai ter uma temática, Por exemplo, pode ser um jogo de ação, pode ser um jogo ali com o uso de arma, pode ser um jogo que tenha um ar de terror, enfim, vai ter sempre uma temática ali. Tem também o tempo de duração, as fases que você vai seguindo o seu crescimento ali dentro do jogo, às vezes são XP ou seja outro tipo que for, mas sempre vai ter ali as fases. Temos também os dispositivos utilizados, que pode ser o celular, pode ser o videogame, pode ser o computador, pode usar ali também a televisão. Temos o número de jogadores, que pode ser um jogo só você ali no sistema, ou pode ser você e outra pessoa jogando. Nós vemos, acho que isso muito no Free Fire, que vocês podem jogar com outras pessoas. Temos aí o adversário, que pode ser outro jogador ou pode ser o próprio computador contra você. E temos o tipo de acesso ao jogo, que pode ser um jogo aberto ou pode ser um jogo ali que você tem que comprar, que você tem que pagar para poder jogar ele, certo? Então, aqui são características que nós sempre vamos encontrar dentro de jogos eletrônicos. O dispositivo de entrada, usado ali para manipular os videogames, os jogos, são chamados de controle e varia de acordo com a plataforma. Muitos jogos de computador podem também ser jogados com teclado, ou com a combinação do teclado com o mouse, ou outros controles ali específicos. Mas sempre vai ter um que a gente vai estar ali controlando o jogo. No celular, geralmente aparece um controlezinho nos cantos da tela, Ou então, no computador, você usa ali o teclado, você vai usar o mouse, ou seja, aqueles videogames que ligam à televisão, você vai ter o controle. Então, você sempre vai ter ali o acesso, para controlar aquele jogo através do controle, certo? É necessário, sempre vai ter em que jogo for. Aí vamos falar um pouquinho aqui sobre a história dos jogos digitais ou eletrônicos. Tem uma certa falta de documentação para que a gente possa determinar qual tenha sido o primeiro jogo existente, qual foi o primeiro jogo criado. Porém, nós temos aí uma menção ao que se assemelha a um videojogo,
O videogame datado em 1947, certo? É muito difícil a gente precisar porque tem falta de documentação que comprove, mas temos aí um pouquinho, algo que se assemelha, né, a um videogame aí no ano de 47. Enquanto, né, os cientistas ali, os engenheiros eletrônicos, seja o que for, eles estavam testando os equipamentos para o desenvolvimento de um televisor, de uma TV. Eles criaram, sem querer, eu acho, um dispositivo de entretenimento, né, que foi patenteado depois, no ano seguinte. Ele foi inspirado ali na tecnologia de radares, certo? Tudo assim, eu creio que voltado para a guerra, né? Porque eles procuravam equipamentos para ajudar ali na guerra também. E consistia em um dispositivo analógico que permitia controlar um ponto vetorizado na tela, simulando mísseis, né, que estavam acertando alvos, que eram simplesmente pontos fixos na tela, certo? Então, essa imagem que nós temos aqui, esse aqui, ó, provavelmente é este equipamento que a gente está citando aqui, certo? Eles estavam buscando criar ali um televisor, porém, eles acabaram criando esta máquina aqui, que foi o primeiro grande sucesso dos jogos eletrônicos, certo? Onde o jogador ele buscava acertar os alvos com mísseis, né? Então é por isso que eu estou dizendo que tudo acaba sendo voltado para a guerra naquela época, né? Então basicamente era isso. Esse aqui provavelmente foi o primeiro grande sucesso, certo? Dos jogos, buscando ali acertar os alvos com mísseis. Os sistemas eletrônicos usados para jogar videojogos são conhecidos como plataformas, certo? Então, onde você joga é chamado de plataforma. Pode ser um computador, pode ser um arcade, pode ser um celular, o que for. Onde você está jogando é a plataforma do jogo. O termo plataforma refere-se à combinação específica ou hardware, né, que é aquilo que a gente pode tocar, que em conjunto com o sistema faz com que o videojogo funcione, certo? Então, a plataforma é aquela peça, né, que a gente consegue pegar onde tem um sistema chamado de software que ele faz com que o jogo funcione. Como, por exemplo, nós temos o celular. O celular, essa partezinha aqui que a gente pode pegar, linda e maravilhosa, né? Mas para que o celular funcione, para que o jogo rode naquele celular, tem o sistema, né? Por exemplo, Android, iOS, o que for, tem o sistema ali, certo? Para que o jogo possa funcionar. Então, no computador, no videogame, no arcade, o que for, também vai ser a mesma coisa, certo? Vai ter aquela peça que a gente pega, mas também vai ter aquela partezinha principal que é o sistema para que o jogo possa rodar. Aí a primeira plataforma é o computador. O jogo de computador, o jogo de PC, ele refere-se a uma forma de mídia que envolve um jogador interagindo com o computador, né, que é conectado a um monitor de alta resolução. Hoje em dia, temos os melhores aí, né, embora não seja muito acessível em questão de dinheiro, mas enfim. A plataforma ela tem a vantagem, né, por causa do seu sistema, da sua flexibilidade ali, além da facilidade de modificação dos jogos. O computador ele é algo mais potente, por exemplo, do que um celular para suportar certos jogos. Então ele é o preferível ali, né, para que se possa praticar esses jogos. Aí temos o console. Um jogo de console refere-se a um jogo que é jogado em dispositivo eletrônico especializado, né, que pode ser conectado a uma televisão. Basicamente é o videogame que a gente conhece, certo?
por serem dispositivos delicados, eles costumam apresentar um hardware, que é essa peça aqui, ó, essas pecinhas aqui, padronizado, certo? Eles são os próprios aparelhos de videogame. Quando vocês virem videojogo aqui no slide, é a mesma coisa que videogame, tá? Então, basicamente é isso, né? Nós temos aqui o PlayStation, nós temos o 1, o 2, enfim. Esses videogames que a gente geralmente vê, eles são chamados de console, tá? Essas pecinhas que a gente coloca o CD, que nós colocamos a fita, para quem é mais antigo, né? Para quem conhece, eles têm esse nomezinho, é esse tipo de plataforma aqui. Aquele lá é um tipo de console, esse aqui já é outro, esse aqui já é o portátil, que não tem tantas peças como esse aqui. Esse aqui ainda vai ter que conectar o controle, ainda vai ter que conectar a fita, o CD, né? Aqui não. Aqui ele vai ser menorzinho, vai ser portátil e já vai vir um jogo nele, ó. Já tem o controle aqui, né? Esse botão aqui é o controle, já tem a tela, já tem o som dele, então é algo portátil, é algo mais simples, algo menor, né? Mas infelizmente também pode ser mais caro. Ele é um dispositivo eletrônico portátil, né, que pode ser segurado com as mãos do usuário e já vem com tudo, como eu disse antes, né? A tela, o som dele, o alto-falante, o controle, já existe aqui a bateria e pode ser levado para qualquer lugar. Aí vamos para o arcade. Ele refere-se geralmente a um jogo, né, jogado em um dispositivo especializado, que geralmente só vai ter um jogo. Ele se encontra numa cabine e é operado por fichas ou cartões. Isso aqui é muito antigo, eu nem sei se hoje em dia existe ainda. Ó, aqui, ó. Vocês lembram lá do primeiro jogo, o primeiro sucesso? Nós temos também, né, foram se aperfeiçoando e foram criando outros também. Né? Eles possuem um jogo só, certo? Não tem esse negócio de botar um CD para rodar outro jogo, não. É um jogo só. Se for jogo de luta, se for um arcade só de luta, tem um jogo só ali, né? Eu não sei se dá para vocês enxergarem, mas tem aqui os controles, ó, a alavanca, os botõezinhos, né? Enfim. Eles têm um jogo só, também são conhecidos como fliperamas, né? E são de uso público. Vai ter umas fichinhas que parecem umas moedas. Aí você coloca essa espécie de moeda, né, dentro desse arcade, para que possa então liberar o jogo, certo? Chegamos aos celulares, muito fácil, muito simples, eu não preciso nem botar foto, imagem aqui, porque vocês podem estar assistindo a partir de um, né? Eles começaram a ser utilizados, os jogos para celular, perdão, começaram utilizando as teclas físicas do aparelho e posteriormente eles passaram a utilizar a tela com os toques, né? Antigamente, eu não sei vocês, né, novinhos, mas os celulares, eles tinham as teclas, certo? A numeração, o botãozinho de atender, de desligar, enfim. E os jogos, a gente controlava a partir dessas teclas. Com o avanço da tecnologia, vieram esses celulares, né, com touch, os smartphones, que não tinham mais teclas, era só a tela. Então, a partir daí, vocês começam a controlar o jogo a partir da tela, certo? Fica até um pouco mais fácil, o jogo acaba ficando maior, os jogos ficaram melhores, o gráfico melhor, né? Aí temos os gêneros dos jogos eletrônicos. Eles podem ser classificados em gêneros e subgêneros de acordo com a jogabilidade e o objetivo. Com o tempo, os gêneros evoluíram também e acabaram gerando outros tipos. Como exemplos, né, nós temos os jogos de ação, os jogos de aventura, os jogos de estratégia, os jogos de tabuleiro. Nós temos os simuladores, os jogos de corrida, os jogos de esporte, né? Temos os jogos de carta, temos os jogos musicais, temos os quebra-cabeça, enfim. Tem diversos tipos de jogos, diversos gêneros, diversos subgêneros, né, que nós podemos
aí encontrar no mercado, na nossa lojinha do celular, ou seja o que for. São diversos eles. Se eu fosse falar, a gente ia passar aqui o resto da vida falando. Daí eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de videogames que a gente tinha e que a gente tem hoje. Vejam esse aqui. Eu joguei muito nisso aqui. Meu Deus, eu era vidrada nisso. Né? O Brick Game. Ele basicamente tinha alguns jogos que a gente controlava aqui, nesses botãozinhos amarelos. Tinha jogo de Tetris, tinha jogo da cobrinha, eu acho. Tinha diversos jogos. Eu acho que tinham 1000 jogos. Eu acho que era isso. Ou era 1000 ou era 100, alguma coisa assim, mas tinha diversos jogos. E se der para vocês perceberem, olhem só o gráfico deles. Né? Era incrível, isso aí era a sensação do momento antigamente. Daí nós temos aqui, né, foi avançando, nós temos o Game Boy, que isso aqui nós podemos dizer que ele é o console portátil, tá? Já foi, né, uma melhora aí do videogame, era sucesso também, isso na década de 90. Porém, né, o dinheiro era um pouco mais caro, né? Mas também foi sensação. Quando eu consegui pegar no desse, já tinha ultrapassado. Mas enfim. Aí temos aqui o console, né, o Master System, perdão, que também era muito, um sucesso enorme da Sega. Né? Tinha jogo de Sonic, tinha diversas coisas. Aí esse aqui é o console, certo? Esse aqui é outro console também. Aí vejam que ele tinha cartuchos. Não era os jogos que nós conhecemos hoje com CD, com DVD ou celular, tá? Esse aqui a gente usava ficha, cartucho, que quando não pegava a gente tinha que soprar e mal sabia que a gente estava ali prejudicando o cartucho. Né? E temos aqui o controle, ó, aqui dele, deixa eu apagar aqui. Aqui o controle dele. Esse aqui é o controle. Aí aqui o cartucho, o outro cartucho aqui, ó. Era a sensação. Temos também o PlayStation, tem o Xbox, tem diversos jogos hoje em dia que já vai para CD, né, ou DVD. E temos o nosso queridinho celular aqui, o joguinho de Minecraft, se eu não me engano, né? Mas com o avanço da tecnologia foram avançando também os jogos, foram avançando também as plataformas onde se jogam, certo? E hoje nós temos cada dia mais a melhora, cada dia mais gêneros e gêneros crescendo. E, enfim. Então é isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, mas é algo simples, né? Vídeo, jogos digitais, jogos eletrônicos é algo muito simples de se entender. Basicamente são jogos ligados ali a alguma plataforma eletrônica, né? Mas qualquer coisa, pesquise na internet ou entre em contato comigo, certo? Até a próxima.